Lucas, capítulo 2, do versículo 6 ao 9, diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande medo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora nos edificar, que o Senhor possa agora nos ensinar, mas acima de tudo, que o Senhor possa agora nos transformar pela pregação da Tua santa palavra. Me dê poder esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar. E como havia anunciado recentemente, nós vamos dar uma pausa no estudo sobre o amor. Nós vamos ter hoje uma mensagem de tema natalino. E nada mais natalino do que o nascimento do Salvador, o nascimento de Cristo. E o tema de hoje é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que os pastores? Por que os pastores foram escolhidos para receber em primeira mão e com exclusividade o aviso sobre o nascimento de Cristo? Os pastores naquela época, apesar da imagem romântica que nós talvez fazemos de pastores de modo geral, pastores de gado, de ovelha, pastores, literalmente pastores, não pastores em termos de igreja, mas pastores naquela época, segundo os historiadores, eles tinham a fama de serem desprezíveis. Talvez isso não se encaixe com a nossa visão romantizada de pastores, mas eles eram socialmente desprezíveis. Vários historiadores os descrevem como desonestos. Claro, aqui estão pintando todo mundo com o mesmo pincel. Tenho certeza que havia algum pastor que não era tão desonesto assim, mas enfim, de modo geral, eles eram vistos e tidos, e era notório e conhecido como desonestos. Eles eram impuros conforme a lei dos judeus. Eles muitas vezes não se enquadravam nos padrões da época. Eles eram, de fato, outro historiador os chama de representantes perfeitos de pecadores, devido a essas falhas. Ainda segundo os historiadores, eles vagavam com seus rebanhos, muitas vezes tratando a propriedade alheia como se fosse deles, propriedade privada como se fosse deles, ou seja, eles muitas vezes levavam coisas que não os pertenciam, iam vagando e às vezes levavam talvez produtos agrícolas, ferramentas, ninguém entra em detalhe, mas é dito que eles tinham essa fama. Quando os pastores passavam por uma área, não era incomum certas coisas desaparecerem. Tá? Era o que eles eram conhecidos. E não eram como no tempos do Velho Testamento, tempos de Davi, não era aquele grupo familiar, onde os pastores eram geralmente os donos dos seus rebanhos. Lembrando que Davi, ele apacentava os rebanhos do pai. Inclusive, quando Samuel chegou lá para ungir ao mandado de Deus, o novo rei, Davi não estava lá. Os seus irmãos mais velhos estavam, mas Davi estava no campo. Geralmente, tão familiar da coisa que justamente é o que acontecia. A mesma coisa com o rei Saul. O rei Saul, ele sumiu, foi atrás dos jumentos da família. Tá? Então, naquela época, no Velho Testamento, o pastor geralmente fazia parte da família, era dono dos rebanhos. Mais tarde aqui, anos mais tarde, no Novo Testamento, já não era tanto assim o caso. Geralmente no Novo Testamento, quando você tem pastores, eles eram empregados
Eles não eram os donos, os proprietários, e eles eram empregados, geralmente as pessoas menos louváveis da sociedade, era uma profissão não encarada com muito prestígio, e de fato, o seu testemunho, o testemunho de um pastor daquela época não era admissível na corte. Se havia algum processo, alguma coisa a ser tida perante os fariseus, por exemplo, a palavra, o testemunho de um pastor não era aceito, porque o caráter deles não era confiável na noção deles. Então fica a pergunta, por que Deus escolheu justamente esse tipo, essa classe, essa categoria de cidadãos para revelar em primeira mão e com exclusividade algo tão importante, sublime na história da humanidade e dentro do panorama geral do plano de Deus? Lembrando, ou melhor ainda, apontando ao fato de que isso não foi anunciado a reis e governadores, aos fariseus ou líderes. De fato, nós sabemos que isso foi velado, inclusive de Herodes. Herodes não sabia que havia nascido, ele só ficou sabendo quando os magos que vieram da Mesopotâmia chegaram lá e foram perguntar para Herodes: Herodes, rei Herodes, onde é que nasceu o novo rei? E ele falou: que novo rei? Ele já ficou com uma pulga atrás da orelha, já ficou preocupado e falou: não, quando você achar, diga-me por favor que eu quero ir lá para adorá-lo. Adorá-lo sim. Como eles não voltaram sabendo os planos dele, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não queria adorar ninguém. Mas foi velado do rei Herodes, foi velado das autoridades, foi velado dos líderes religiosos da época, dos fariseus, foi velado. Não foi mostrado às pessoas famosas, ricas, às pessoas tidas como importante, não. Não foi revelado às pessoas de reputação, às pessoas que tinham um bom exemplo, pessoas que eram íntegras e pessoas que eram exemplares da sociedade. Não. Deus escolheu revelar essas coisas para os pastores. Não foi pouca coisa, não foi algo insignificante, foi algo provavelmente ímpar, sem igual na história bíblica, um anúncio de tal magnitude ser feito para os homens de forma tão direta e majestosa. Nós lemos o versículo 9, que acabamos de ler agora há pouco: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande medo. A primeira coisa foi a aparição angelical, e foi algo assustador. Apareceu um anjo, diz aqui, o anjo do Senhor, um anjo apareceu. Estavam à noite no campo, e brilhou, o dia, a noite se fez dia, e aquele anjo apareceu, e foi algo assustador. No versículo seguinte, no versículo 10, é feito o anúncio por esse anjo. Versículo 10 diz: e o anjo lhes disse: não temais. Por quê? Eles estavam com muito medo, a gente sabe disso do versículo anterior. Mas o anjo logo tentou acalmá-los e falou: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, não só teve a aparição angelical, teve aqui um anúncio especial. Inclusive, não só o anúncio, mas um sinal foi dado para eles. O versículo 11: pois na cidade de Davi, ou seja, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui não ficou dúvida alguma, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu Deus, nasceu o Messias, o ungido, o prometido de Deus nasceu. E isto vos será por sinal. Lembrando que o povo judeu o tempo todo trabalha através de sinais. Lembra, os fariseus foram para Cristo e disseram: se você fala é verdade, qual sinal você nos dá? O povo judeu sempre pede um sinal, desde o Velho Testamento, e Deus sempre trabalhou com o povo judeu através de sinais. Então aqui o anjo, sabendo que eles eram judeus, falou: e será isso por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Muitas vezes a gente perde noção, e mais uma vez nós romantizamos tanto as coisas. Mas você pergunta: que sinal é esse? Uma criança enrolada em panos, um recém-nascido, até aí tudo bem, era noite, era frio, tá? Qual o problema? Deitado numa manjedoura, deitado num berço,
Só que manjedoura não é berço, gente. Manjedoura é manjedoura. Manjedoura é aonde os animais comem. Nós temos a noção, né? Fazer uma manjedoura para o neném, como se fosse um berço. Cristo não foi colocado num berço. Cristo não nasceu em berço de ouro. Cristo nasceu em berço nenhum, inclusive. A manjedoura é onde os animais comem. É o prato. É a tigela. Só que não é prato ou tigela, mas é o local. É o implemento onde é colocado o feno, ou ração, ou grãos, enfim, onde é colocado a comida e os animais vão lá e comem da manjedoura. Quem aqui já viu um recém-nascido envolto em panos, colocado no lugar onde os animais se alimentam? Aí está o sinal. Aí está o sinal que iria apontar e certificar de que Cristo, de fato, era aquela criança que estava sendo anunciada. Então, esse grande privilégio que foi dado aos pastores, e por que isso, nós vamos ver isso hoje, não foi dado a reis, governantes famosos, importantes, autoridades, não, a desprezíveis pastores no meio da noite. Foi feita uma aparição angelical, um anúncio especial e um sinal foi dado, e depois do versículo 13, algo ainda mais magnífico aconteceu. Versículo 13, e no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Tente imaginar isso. Há quem acredite, e eu não tenho como dizer ao contrário, não tenho como provar também, mas há quem diga, que quando fala aqui uma multidão dos exércitos celestiais, está falando que todos os anjos que existem, todos os anjos que compõem o exército celestial de Deus, todos eles apareceram. Não seria nada demais. Aqui nós temos o verbo que se fez carne, o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido de Deus, que entrou ao mundo. Nunca isso havia acontecido. Deus se fez carne. O que mais apropriado do que todos os santos anjos que compõem todos os exércitos dos celestiais de Deus aparecessem para lhe dar as boas novas e anunciar a sua vinda. E se um anjo encheu de resplendor a presença onde eles estavam, você imagina os céus com multidões de incontáveis anjos, louvando e glorificando a Deus e resplandecendo no meio da noite. Uau! Para quem foi isso, pastor? A rainha Elizabeth, o presidente, o primeiro-ministro, o senador, não. Desprezados e desprezáveis pastores no meio da noite viram um espetáculo que nenhum outro olho viu até então e não viu desde então e provavelmente não virá até a segunda vinda de Cristo. Por quê? O que Deus sabia de tão especial? Imagine isso, um anjo apareceu, eles ficaram com medo. Imagine quando viram entrar a multidão. Pois é, o que Deus sabia, ou melhor, sabe, que nós não sabemos. Quais os motivos que Deus tem que nós não sabemos? Eu quero ver esses motivos esta noite e responder a pergunta: por que os pastores? O que há de especial? Olha comigo para Lucas capítulo 2, nós lemos aqui até o 14, o versículo seguinte, o versículo 15, tá? Todo o texto hoje vai ser de Lucas capítulo 2, então fique com o dedo aí em Lucas capítulo 2, para não perder o lugar. Versículo 15, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Aí souberam, é esse, um menino deitado na manjedoura. Algo ímpar, o sinal se realizou. Mas aqui nós lemos que assim que os anjos sumiram, eles decidiram agir. Um dos motivos porque eu creio que Deus escolheu revelar isso para aqueles pastores desprezíveis e de má fama até, é porque Deus sabia que haveria interesse. Haveria interesse no anúncio a ser feito.
Esse interesse nós podemos ver traduzido no versículo 16, onde eles foram apressadamente. Assim que os anjos saíram, eles disseram, vamos ver isso, e fala que eles foram apressadamente, não fizeram corpo mole, não disseram, bom, agora já é tarde, vamos depois, amanhã a gente vê isso. Não, eles tiveram urgência, tiveram pressa, e com grande interesse, além da pressa, houve também diligência, esforço. Mais uma vez, a gente às vezes lê a Bíblia e passa batido, mas os anjos disseram para eles, Belém, recém-nascido, pano, manjedoura. Pronto. E eles disseram, vamos ver isso, vamos lá ver isso. O versículo 16 continua dizendo, e acharam Maria, José e o menino. Diga uma coisa, como é que eles acharam Maria, José e o menino? O anjo deu algum endereço para eles? Disseram o nome da estalagem? Disseram que não estariam na estalagem, mas estariam no estábulo da estalagem? Alguém deu as coordenadas de GPS para eles chegarem lá? Algum ponto de referência? Não. Eles simplesmente disseram, lá em Belém, nasceu uma criança, está deitada, enrolada em panos, uma manjedoura. Tchau. Não foram eles que seguiram a estrela, foram os magos que seguiram a estrela. Eles apenas tiveram referência que é em Belém. É em Belém. Tudo bem, Belém não é, imagina, não tinha milhões e milhões de habitantes, mas Belém também não era um lugar no meio do nada. E além do mais, Belém estava, lotada. Lembra que não havia lugar na estalagem? Por quê? Estava lotada. Aquela época que estava sendo feito o censo, a pesquisa, todo mundo tinha que voltar para a sua cidade de natal, estava o país inteiro em rebuliço, todo mundo viajando, todo mundo indo, vindo para os cantos, e não tinha lugar na estalagem. José queria instalar a sua esposa, ter seu filho nascido numa estalagem, para não dizer um hotel, não era bem um hotel como conhecemos hoje, mas um lugar onde as pessoas se hospedavam. Estava tudo lotado, eles foram de lugar em lugar, não havia lugar para eles. Por quê? Porque Belém estava lotada, cheia, havia multidões, e é dentro dessa cidade lotada, cheia de gente, que o anjo falou, é lá. Você imagina que eles tiveram que sair perguntando, buscando, pesquisando? Acredito que Deus o ajudaram, mas eles tiveram que procurar. Eles foram diligentes, eles podiam falar, é de noite, Belém está cheio de gente, a gente não sabe onde eles estão, vamos deixar para depois. Não deram desculpa, justificativa, fizeram corpo mole, não olharam para as dificuldades, simplesmente foram pensando, se Deus nos mostrou isso, inclusive foi o que eles falaram. Disseram os pastores uns aos outros, vamos pois até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Se Deus nos fez saber isso, Ele pode nos guiar, nos ajudar e nos levar até lá. O que Deus fez você saber? O que Deus tem feito por você? Quais as coisas que você e eu temos visto em nossas vidas? Aqui eles disseram, Deus nos fez saber isso, vamos ver. E vamos ver e vamos agora, de noite. Foram-se embora sem ter o endereço certo. E acharam, porque quando há interesse, se dá um jeito. Quando há interesse, dá um jeito, gente. Eles poderiam ter falado, eu não sei o endereço, Belém está cheio, eu não sei o que está, é de noite, vamos incomodar o recém-nascido, deve estar dormindo. Não. Se Deus mostrou, nós vamos lá ver. Nós vamos ver que história é essa. Um dos motivos porque Deus escolheu os pastores é porque Ele sabia que haveria interesse da parte deles. Olha comigo no versículo 17, o versículo seguinte, de Lucas 2. O que mais? Versículo 17. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dada. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Além de ter havido interesse, houve também testemunho.
houve testemunho. Vendo-o, o que é isso? Quando os pastores viram, vendo-o, divulgaram. O que eles viram, eles divulgaram. Eles foram testemunhas. Foram testemunhas daquilo que viram, foram testemunhas daquilo que foi lhes anunciado. E os que estavam em Belém ouviram e se maravilharam, como lemos aqui. E todos os que ouviram ficaram maravilhados, ficaram impressionados. Você já maravilhou alguém com as coisas que Deus tem feito por você? Você já maravilhou alguém pelas coisas que você tem visto e ouvido e Deus feito na sua vida? Se não, talvez seja porque Deus não escolhe revelar e fazer tais coisas para quem não vai glorificar e testemunhar do seu nome. Quando Herodes soube, através dos magos, que o Cristo já havia nascido, o que foi que ele fez? Atenção, vamos divulgar que o rei nasceu. Não, como disse agora há pouco, o que ele queria fazer é acabar com ele. Por que será que Deus não foi avisar Herodes disso? Porque Herodes não tinha interesse, e Herodes não ia testemunhar, Herodes ia querer destruir, o interesse dele era outro. Deus tem feito tanto por nós. Se mais nada, se você não consegue pensar em mais nada que Deus tem feito por você, que é algo realmente muito difícil de você chegar a essa conclusão, mas se por mais nada, Deus nos salvou. Deus pagou o nosso preço, nos tirou da morte para a vida, nos tirou das trevas para a luz e nos destinou para sempre estar no céu com Ele. Se por mais nada, se nós sofremos os piores sofrimentos na terra, as maiores privações na terra, as maiores decepções na terra, o maior desprezo na terra, se por mais nada, pelo menos isso. E é justamente disso que devemos falar e divulgar e glorificar e testemunhar do seu nome. Os pastores não só foram diligentes em ir e ver, mas em divulgar o que eles viram e ouviram. Eu vou lembrar mais uma vez que isso daqui aconteceu de noite numa cidade lotada, abarrotada. Imagine um alvoroço. Imagine um alvoroço, tarde da noite, cidade lotada. Eles saíram divulgando. Não tinha luz elétrica. Naquela época o pessoal dormia cedo, o sol baixava, todo mundo ia dormir. Ah, pastor, mas tinha vela e tinha lampião. Eu sei que tinha, a Bíblia fala que tinha. Só que vela ou lampião, ou seja o que for que você for usar, usava óleo. E óleo custava dinheiro. As pessoas não tinham costume de ficar acordado muito mais tarde, usavam aquilo para as preparações finais, mas quando era bem cedo, 7, 7h30, 8 horas da noite, está todo mundo dormindo já. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha shopping, não tinha loja, não tinha iluminação pública, não tinha eletricidade. O povo dormia cedo. E eles aqui no meio da noite saíram divulgando: Ei, o Salvador chegou, nasceu, o Messias, os anjos apareceram. Será que não houve um cala a boca, eu quero dormir, fica quieto? Ou será que eles acordaram com aquela multidão celestial dos anjos que louvaram? Talvez o clarão no céu no meio da noite despertou muita gente. Talvez o som do louvor dos anjos despertou muita gente. Nós não sabemos. Mas de noite, a cidade de Belém, naquela noite estava em alvoroço, com as notícias da pregação, da divulgação do nascimento do Messias. Uma coisa nós sabemos, nada os impediu. Está escuro, é de noite, o povo está dormindo, não interessa. Eles foram diligentes em procurar, eles foram diligentes em divulgar e anunciar. Olha comigo o versículo seguinte, versículo 20 de Lucas 2. Porque os pastores, houve interesse, houve testemunho, mas também houve grande alegria. Versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes
como lhes havia sido dito. Essa palavra glorificando, às vezes é mal entendida. A palavra glorificar tem muito a ver também com vibrar. É vibrar. É você sentir uma emoção de alegria. É você vibrar. Quando você glorifica a Deus, você está vibrando. Assim, quando o seu time faz um gol, você faz o quê? Oh, fez um gol. Não. Você vibra. Você glorifica. É assim que eles estavam. Estavam gloriosos, vibrantes, alegres, louvando a Deus pelo que eles haviam visto. Tudo que tinham ouvido dos anjos e visto com seus olhos, mas também, veja bem, eles não estavam alegres louvando Deus pelo o que tinham ouvido e visto, mas note bem no final do versículo, como lhes havia sido dito. Eles louvaram da forma que eles viram e ouviram tudo como foi dito, mas também a forma. Como não glorificar e louvar a Deus como você vê milhares de anjos resplandecerem de noite, clareando os céus, em louvor a Deus, anunciando o nascimento do Messias? Como não? Como não? Eles estavam vibrando e louvando, porque estavam gratos, havia gratidão, e gratidão é boa parte de glorificação. Você não pode glorificar Deus ou louvar Deus sem estar cheio de gratidão. O louvor verdadeiro é um transbordar de gratidão pelo que Deus fez em nossas vidas. Gratidão sempre gera alegria. Ingratidão sempre gera tristeza. É uma equação muito simples. Quanto mais grato nós somos, mais alegres, felizes, satisfeitos nós somos. Quanto mais ingratos nós somos, é a mesma coisa. Mais tristes, miseráveis e deprimidos nós ficamos. Note comigo aqui no versículo 20, e voltaram os pastores. Voltaram para onde? Para o campo e os seus rebanhos. Ué, pastor, e quem ficou com os rebanhos no campo de noite? Só não foi eles. Só não foi eles. Eles haviam largado seus rebanhos para ir ver o que foi anunciado. Largaram os animais no campo. E agora estavam voltando. Não estavam preocupados. Não estavam apreensivos. Eles estavam alegres, gratos, jubilando, glorificando, louvando a Deus. Porque quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu acredito, não posso mostrar isso, que Deus colocou um anjo ou dois lá no rebanho para protegê-los de lobos, ladrões ou qualquer perigo. Porque eles voltaram para os seus rebanhos e tudo estava bem. Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Jesus falou assim em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o contexto de Mateus 6, nessa parte do capítulo, todas essas coisas é justamente alimento, comida, vestimenta, é tudo com que a maioria dos homens se preocupam e se privam da vontade, da graça, do poder de Deus. É correndo atrás do que comer, o que vestir, pagar a conta. Gente, não há nada de errado com isso, não estou dizendo que é errado. Não é para ser irresponsável e buscar o reino de Deus, ficar em casa com a pança para cima esperando Deus pagar as contas. Não é isso que está falando. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Cuide primeiro das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Que coisas? Todas essas coisas. A nossa necessidade cotidiana. Deus não está mandando ninguém para ir trabalhar e ficar lendo a Bíblia, orar, jejuar e ganhar alma o dia inteiro, todo dia.
não é isso. Mas os pastores voltaram para o campo, porque os pastores saíram do campo para ver o que Deus havia anunciado. Nunca deixe que os cuidados da vida, os cuidados desta vida, nos impeçam de buscar primeiro o reino de Deus. Essa ferramenta do diabo é conhecida, é uma tática velha, porque funciona. Em time que está ganhando, você não mexe. Essa tática não é nova, tanto que Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, já tratou do assunto. Foi buscar primeiro o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. O resto Deus toma conta. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Mas se nós não buscarmos primeiro o reino de Deus, Deus não vai tomar conta dos nossos negócios. Aí estamos nós tendo que correr atrás, nós se preocupar, nós tomarmos conta de nós mesmos. E Deus fala, se você tomar conta das minhas coisas, eu tomo conta das suas. Não tem que ser muito esperto para entender que é muito melhor buscar primeiro o reino de Deus. Tá? Buscar alegria, satisfação e paz em qualquer outro lugar, sem ser na vontade de Deus, é frustrante e desanima. Por quê, pastor? Porque não vai achar. Filho de Deus nenhum vai achar paz, conforto, tranquilidade e suprimento sem ser em Deus. Não vai achar. Não vai achar. Porque os pastores, porque Deus não busca fama, beleza, riqueza ou talento. Mas Deus busca sim aonde há interesse, diligência, testemunho da sua obra, glorificação do seu nome e alegria e aceitação da sua vontade. Por isso que nós devemos ser assim. Nós devemos ter essas qualidades. Não é bom que Deus não procura integridade perfeita, fama, beleza, inteligência, boas conexões, bons conhecimentos. Não é bom. Sabe o que é bom? Que cada um de nós podemos ser escolhidos para sermos como esses pastores, de divulgar e espalhar e glorificar o que Deus tem feito, faz e fará em nossas vidas. Você não precisa ser rei, você não precisa ser um líder, alguém rico, famoso, alguém de sucesso neste mundo. Não, Deus não precisa disso. Deus usou desprezados e desprezíveis pastores. Ele escolheu eles a quem revelar e mostrar essas coisas que estamos vendo hoje. A sociedade também não os via como grande coisa. O mundo não os via como grande coisa. Mas eles se maravilharam. Os pastores ficaram maravilhados com o que lhes foi dito e também a quem foi dito. A sociedade da época. Ficaram impressionados, não só estão anunciando o que estão anunciando, mas quem? Não foi um grande fariseu, um grande pregador, um grande líder que veio anunciar, foram esses pastores no meio da noite. Isso são boas novas, porque Deus pode usar cada um de nós. Se nós formos como são, ou como foram, os pastores de Lucas capítulo 2. Amém? E vamos lá.